quero dizer para os irmãos que é a primeira vez que eu estou pregando desde que Deus fez um grande milagre na nossa vida, que foi a cura do Eliseu. Então, eu quero dizer para vocês, igreja, que eu sou muito grata por pertencer a essa comunidade, que sabe acolher e sabe dar apoio nas nossas circunstâncias difíceis, né? Então, eu quero bendizer a vocês, bendizer a essa igreja, tem sido um apoio firme em todos os momentos que a gente precisa, pelas orações, pelo carinho, pelo acolhimento que vocês foram conosco, né? Isso é muito bom. Nós podíamos até ir embora, porque eu não sei vocês, mas eu achei o louvor maravilhoso. Tocou profundamente o meu coração, né? E eu quero dizer que meu desejo aqui é dizer para o Senhor que eu quero ser usada da maneira que agrade a Ele. Nesta hora, neste lugar, eu quero ser usada como nós cantamos hoje. Então, eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês. E eu vou trabalhar hoje com um texto muito conhecido, muito conhecido. Vocês que estiverem aí com a sua Bíblia, você que está em casa, né, pode acompanhar. Está lá em João, capítulo 6. Nós vamos começar no verso 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários, 200 dinheiros de pão, não lhes bastarão para que cada um deles tome um. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. É um texto bastante conhecido. Se eu pedir para quem já tinha ouvido falar da multiplicação dos pães aqui, dá um aceninho. Todos, não é? Então é um texto muito conhecido. Mas agora eu quero que a gente preste atenção num vídeo que nós vamos passar, um vídeo curtinho. Where are we? Paris, 2010 AD, and this is the mighty Musée d'Orsay, home to many of the greatest paintings in history. Oh, that's wonderful. Ignore that, I've got something more important to show you. Take all your chances while you can. Never know when they'll pass you by. Like a sum the mathematician cannot solve. Like me, trying my hardest to explain. Those first steps there
few days ago, I asked you about the church at Avers. Oh, yes. Glad to be of help. You were nice about my tie. Yes, and today is another cracker, if I may say so. But I just wondered, between you and me, in 100 words, where do you think Van Gogh rates in the history of art? Well, big question. But to me, Van Gogh is the finest painter of them all. Certainly the most popular, great painter of all time. The most beloved. His command of colour, the most magnificent. He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. Pain is easy to portray, but to use your passion and pain to portray the ecstasy and joy and magnificence of our world, no one had ever done it before. Perhaps no one ever will again. To my mind, that strange, wild man who roamed the fields of Provence was not only the world's greatest artist, but also one of the greatest men who ever lived. Vincent, I'm sorry. I'm sorry, is it too much? No, they are tears of joy. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. You're welcome. Sorry about the beard. It's all about you. Caressing kisses. It's all about you. Bem, da mesma forma como eu perguntei quem conhecia esse texto que a gente acabou de ler, se eu perguntar aqui quem já ouviu falar de Van Gogh, com certeza todo mundo também vai levantar a mão. Alguns porque conheceram toda a sua obra, já se aprofundaram, já viram coisas, e outros, até uma ou outra particularidade da vida dele, mas ele é muito conhecido, não é? Van Gogh, ele produziu mais de 2.000 obras durante a vida dele, quase 2.500 obras, né? Mas em vida ele conseguiu vender um único quadro, por um preço completamente irrisório, por quase nada, a troco de comida, de pouca comida. E hoje um quadro, só um quadro de Van Gogh, que é A Noite Estrelada, vale 100 milhões de dólares. Para vocês terem uma noção de quem foi esse homem aí. Só que ele não teve noção do que foi a obra dele. Esse vídeo que nós vimos é um vídeo que Van Gogh aparece em 2010, numa série da TV britânica, uma série chamada Doctor Who. Ele aparece num dos episódios da 10ª temporada. É uma série de ficção científica. E esse Dr. Who, ele vai buscar Van Gogh para entender um personagem estranho que aparece num dos quadros de Van Gogh. E ele traz Van Gogh numa viagem no tempo e traz para 2010, no Museu d'Orsay, em Paris, na França, e ele se depara com a riqueza do que tem sido a sua obra, não é? Então, por que será que eu pensei em passar isso para vocês, né? O tema de hoje é vislumbrando o nosso legado, né? A gente tentar pensar naquilo que a gente deixa, né? Aqui na humanidade, aqui, a nossa passagem aqui, que tipo de pegada deixa, né? Como a de Van Gogh deixou, né? Ele não teve noção do seu legado, né? O reconhecimento de sua genialidade não veio enquanto ele era vivo, né? Mas a minha intenção, ao assistirmos esse vídeo, a minha primeira intenção é que a gente faça uma reflexão, pensando naquele texto bíblico que eu li, imaginando se aquela multidão, se os personagens, o Filipe, o André, o menino que estava com os pães e os peixes, pudessem fazer essa viagem no tempo e estar aqui conosco hoje, ouvindo tudo o que aconteceu com eles, para ver o quanto que essa mensagem, quanto que esse episódio que aconteceu com eles, o quanto que eles impactaram a humanidade, né?
penso assim, se esses personagens tivessem essa chance de viajar no tempo até os dias de hoje, como se sentiriam diante da notoriedade que ganhou esse episódio que aconteceu com eles, né? Suas ações, suas atitudes têm impactado, de uma forma ou de outra, a aprendizagem da vida cristã de muitas e muitas e milhares de pessoas, né? Será que aquele menino, ao sair da sua casa, naquele dia, há cerca de 2000 anos atrás, tinha noção que aquele seu pequeno ato de doação entraria para a história de forma tão determinante? Pergunto, quem aqui nunca tinha ouvido falar da multiplicação dos pães e dos peixes? Já sei que vocês todos já me contaram que sempre ouviram falar, né? Então, o que isso mostra para nós? Mostra que esse fato é um fato que impactou a humanidade, né? O que realmente ficará como legado deles, nós já sabemos. O que ficou como legado deles, nós já sabemos. A nossa pergunta hoje é: o que ficará do nosso legado? Eu lembro que no filme O Gladiador, não sei se todo mundo aqui já assistiu, mas se não assistiu, vale a pena, é um filme bonito, muito bonito. Maximus, o general, ele fala para os seus soldados, né? Aquilo que nós fazemos nessa vida reflete para a eternidade. E eu acho que todos nós hoje podemos pensar isso. O que nós temos feito da nossa vida que também vai refletir para a humanidade? Por que eu digo que foi muito impactante isso que aconteceu lá há 2000 anos atrás com a multiplicação dos pães? Porque tem dois grandes milagres só que aparecem nos 4 evangelhos, nos 3 sinóticos e no de João. Um deles é a ressurreição de Cristo. Todos registram a ressurreição. E todos registram a multiplicação dos pães. Então, a importância disso já se nota pela necessidade que todos os evangelistas tiveram de contar sobre esse milagre. Lembrando que foi o milagre mais público de Jesus, porque 5.000 homens, os historiadores calculam que deveria ter de 15 a 20 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Então, ele foi muito visto naquela época, mas também o registro bíblico mostra que não parou lá, chegou até nós, porque se nós formos pensar, ele está escrito nos 4 evangelhos, e a Bíblia é o livro mais lido do mundo, né? A Bíblia tem cerca de 5 bilhões de cópias vendidas e distribuídas, né? É a obra considerada um marco da história da humanidade. E ela é traduzida para mais de 3.000 idiomas. Então, não foi pouca gente que ficou sabendo daquele fato. Não é pouca gente que tem notícia daquele fato. É muita gente, em todo o tempo. Desde que ele aconteceu, ele impactou e tem impactado muitas pessoas. Bem, qual era o contexto desse milagre? Eu quero lembrar que Jesus havia acabado de receber a notícia da morte trágica de seu primo João Batista, né, por Herodes Antipas. E provavelmente ele estava muito triste, porque era um primo que tinha convivido historicamente, teologicamente, de uma forma muito importante, teve um papel muito importante de destaque na vida e no ministério de Jesus. Então, ele com certeza estava triste e estava cansado. Por que ele estava cansado? Porque as demandas eram muitas. Onde ele ia, a multidão ia atrás. E ele precisava atender, e todo mundo querendo ser curado, todo mundo querendo estar perto de Jesus, não é? Então, e nesse momento de tristeza, de dor e de canseira, ele convida os seus discípulos para irem descansar. E leva os discípulos, de acordo com os textos bíblicos, para um lugar deserto. Lucas 9:10 fala: e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto.
Primeira lição que eu queria tirar com vocês desse texto. O deserto também é lugar de milagres. O deserto que você está enfrentando, as más notícias que você recebe, não vão impedir os milagres de Deus em sua vida. Amém? Sabemos que o deserto é um local que não tem nada, não tem recurso. Viver o deserto é estar naquele lugar e no momento que ninguém pode nos ajudar. Não se preocupe. O deserto não tem nada justamente para Deus ser tudo em nossa vida. Então, deserto é lugar de milagres. Biblicamente, nós vemos isso acontecer várias vezes. Tão somente aquieta o teu coração, porque deserto é lugar de passagem, não é o nosso destino final. E nesse lugar de passagem, Deus está conosco. Nesse lugar de passagem, nós temos a companhia daquele que tudo pode. Mesmo que seja um lugar que nada tem, Ele tudo pode. Muitas vezes só entendemos o deserto em nossa vida quando saímos dele. Quando saímos, entendemos que tudo não passou de um plano bem montado de Deus para nos abençoar. Fazer-nos crescer e nos ensinar a depender mais dele do que das pessoas e coisas, mais dele do que das nossas próprias forças. Deus tem todo o poder para transformar desertos em mananciais. Creia. Eu fico imaginando se alguém que viveu naquela época de Jesus e não quis ir para aquele encontro com ele, porque o local era deserto, tivesse a oportunidade de fazer agora a viagem no tempo como Van Gogh fez. Com certeza aprenderia que o deserto com Jesus é um lugar de grandes milagres e que perdeu uma grande oportunidade, não é? Segunda lição. Jesus se compadece daqueles que o procuram. Jesus e os discípulos pretendiam descansar, mas a multidão não deixou. A multidão foi atrás. E quando Jesus embarca com seus discípulos para o outro lado, a multidão viu, caminhou e foi atrás querendo cura, querendo... durante o descanso de Jesus, ela queria as bênçãos que vêm quando nós estamos perto do Mestre. Né? Os discípulos aconselham que Jesus despeça a multidão. Eles dizem, está ficando noite, aqui é deserto, aqui não tem comida, não é seguro, não é sensato. E os textos bíblicos registram que durante o seu descanso, Jesus curou enfermos, Jesus ensinou a multidão, Jesus se compadeceu da multidão. Ele olhou compadecido para aquela multidão, porque os via como ovelhas sem pastor. Ele cuidou daquelas pessoas para salvá-la. Então, o que nós aprendemos com isso? Que Jesus se importa e se compadece daqueles que o buscam. E eu fico pensando que nós podemos deduzir que se alguém que viveu naquela mesma época, mas não seguiu Jesus como fez aquela multidão, se tivesse vindo fazendo essa viagem no tempo, veria que ele salva, ele cura, ele alimenta e ele ensina. Ele se compadece daqueles que o procuram. Jesus se compadece de nós. Jesus se compadece da nossa dor. Jesus se compadece da nossa necessidade, do nosso sofrimento. Ele cuida de nós. Uma terceira lição. Ali estava uma multidão equivocada. É preciso lembrar que a maioria dos que estavam na multidão estavam com Jesus porque ele multiplicava pães e peixes. A multidão estava interessada em comer pão de graça, ao invés de preferir se alimentar do pão da graça. Olha o que Jesus diz lá, logo em seguida, no mesmo capítulo de João 6, 26, ele diz assim, em verdade vos digo que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Irmãos,
Não tenho dúvida de que Deus pode nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Mas é um equívoco basear nosso relacionamento com Deus em interesses pessoais. Que a nossa aproximação com o nosso Senhor não seja equivocada, como foi a da multidão. E sim que ela se baseie naquilo que Deus é, e não apenas naquilo que Ele pode nos dar. Não são os milagres que vão nos salvar. Tanto que aquela multidão viu um milagre, mas depois muitos daqueles deveriam estar gritando, crucificam. Porque eram 5.000, cerca de 20.000 no total. Eles não estavam lá no dia do Pentecostes, os 20.000. Não é? Então, o que nós temos que lembrar? Que o milagre não salva. O milagre, de acordo com o Evangelho de João, os milagres são sinais para que creiamos e tenhamos vida nele. É esse o sentido do milagre. O equívoco está em buscar o Senhor para alcançar soluções imediatas, bênçãos temporais, com a visão focada nas coisas desta vida. Isso ocorreu porque tinham a noção equivocada de quais eram suas verdadeiras necessidades. A multidão queria milagre, queria bênçãos terrenas, soluções para problemas imediatos. Jesus não veio para isso. Quantas vezes nós temos buscado Jesus com as mesmas motivações? Eu fiz um exercício hoje comigo, quando eu estava estudando para falar com vocês, fiz um exercício. Quais tinham sido minhas últimas orações? Se eu também não tenho baseado as minhas orações na busca de questões que são desta terra, sem pensar na eternidade. Se eu também não faço um pouco o que aquela multidão fez, né? Eu não vou contar para vocês o resultado do meu exercício, mas vocês devem imaginar aí. Vamos comparar a atitude da multidão com a nossa atitude hoje. Muitas vezes estamos tão focados com o que temos e no que enfrentamos nessa vida aqui, que nos esquecemos que o Senhor nos olha na perspectiva da eternidade, na perspectiva do seu reino. Porque a nossa visão é tão mesquinha e estamos tão voltados para as coisas materiais, as coisas passageiras, que perdemos a noção de quais são as nossas verdadeiras necessidades. Jesus curou enfermos daquela multidão, Jesus ensinou e alimentou a multidão, mas a frustrou quando ela quis proclamá-lo rei. Quando Jesus nos frustra e não atende ao que pedimos, é porque Ele está cuidando do propósito dEle nas nossas vidas. Você pode estar precisando de muitas coisas e pode legitimamente buscá-las por meio da oração. Um emprego melhor, uma situação financeira mais saudável, a cura de uma enfermidade, mas nada disso é suficiente para suprir sua necessidade maior, que é um relacionamento pleno com o nosso Deus. Eu lembro aqui que a verdade é que nós temos saudade do Éden. Nunca o nosso coração se preenche totalmente quando nós estamos longe do Senhor, porque no Éden nós fomos feitos para um relacionamento próximo com Deus. Nós fomos criados para termos um relacionamento pessoal com Deus. Então, eu penso que nós tenhamos uma saudade do Éden, né? A gente nasce aqui dentro com um vazio que somente estando plenamente em comunhão com Deus é que isso é preenchido. Imagina então que se as pessoas daquela multidão, se elas fizessem uma viagem no tempo, elas veriam hoje muitas multidões que procuram Jesus pelo mesmo motivo que elas procuravam. Eu acredito que elas veriam muita gente fazendo a mesma coisa, procurando a Jesus para resolver problemas terrenos, mas nunca pensando para além, pensando realmente na eternidade, né? Que eu e você não façamos parte dessa multidão equivocada, que a gente tenha juízo de não fazer parte da multidão equivocada. Mais uma lição. Jesus quer você perto dele. Jesus não abre mão da multidão, Ele não abre mão de nenhum de nós, né? Mesmo uma multidão com motivação errada, como nós já vimos, Jesus olha para a multidão de modo acolhedor, de modo diferente.
vê que aquelas pessoas tinham sim necessidades materiais, mas as vê principalmente como ovelhas sem pastor. Tinham necessidades maiores do que as que pensavam ter. Por isso, ele os ensina sobre o reino, sobre o seu reino, para que eles pudessem alcançar essa perspectiva da necessidade de se adequar nós somos cidadãos do reino de Deus, não desta terra, né? Então, Jesus faz questão de ensiná-los sobre isso. Jesus não é indiferente às necessidades físicas deles. Ele curou os enfermos, também não é indiferente às necessidades imediatas. Ele os alimentou, não é? Multiplicou o pão e os alimentou. Mas cuida principalmente do que é essencial. E como nós aprendemos com o Exu Perry, o essencial não é visível aos olhos. Então, quando nós estamos pedindo as coisas apenas que são visíveis aos olhos, nós podemos estar equivocados, né? Olha que coisa linda. Nem os discípulos pedindo, Jesus mandou a multidão embora para casa. Ele nos quer perto dele, né? E o que podemos aprender com isso? Talvez as pessoas, o deserto e as circunstâncias estejam tentando nos afastar de Jesus, mas Ele se recusa a deixar-nos sozinhos. Ele nos ama demais para nos abandonar nos desertos da vida. Meu desejo esta noite é que você não necessite de uma viagem no tempo para saber que o melhor lugar para se estar é ao lado de Jesus e que Ele nunca nos abandona nos nossos desertos. Mais uma lição. Podemos continuar com a lição? Então, lição. Jesus é o pão da vida. O milagre da multiplicação, na verdade, estabeleceu um pano de fundo, né, uma moldura para um discurso que veio logo a seguir de Jesus. No dia seguinte, ele fala: eu sou o pão da vida. Quem come de mim jamais terá fome. Eu aprendi esses tempos atrás com o pastor Fabiano, numa pregação dele, que ele falou exatamente sobre isso, a simplicidade abrangente de Jesus. Ele podia se comparar a alguma coisa grandiosa, astronômica, magnífica, porque Ele é o grande eu sou, Ele é o verbo que se fez carne, Ele estava no princípio, Ele é o Deus Criador, Ele é, não é? Ele podia se comparar a coisas maravilhosas, mas Ele, que é o único, se compara ao pão, que é um alimento universal. Se compara a algo feito pelo homem. O eterno, indivisível, se compara ao pão que pode ser partido e partilhado entre muitos. Nosso Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não é? Ele cuida dos detalhes da nossa vida, porque Ele se faz simples para que nós possamos entendê-lo, para que nós possamos nos apropriar daquilo que Ele tem para nós, né? O pão está praticamente em todas as mesas. A mesa do pobre, a mesa do rico, o pão está lá. Por isso, quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele está dizendo, eu sou aquele que sustenta, que alimenta, eu sou o básico necessário. Ele é o pão nosso de cada dia. Jesus não é para de vez em quando, para daqui a alguns dias, para dias específicos. Jesus não é para o domingo, Jesus não é eventual. Ele é nosso alimento diário. Ele é o alimento que dá sustento para a nossa esperança e a nossa fé. Amém? E a multidão que nos cerca? Como temos agido em relação a ela? Nós também temos uma multidão à nossa volta. Alguns com riqueza, conforto, saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, enfermo. De alguma forma, nós temos ao nosso redor pessoas que também têm necessidade de serem amadas, uma multidão que precisa de Jesus. Assim como Jesus, precisamos olhar para a multidão com compaixão, com misericórdia, e entender que existem determinadas necessidades que o dinheiro não resolve, que a ciência não resolve, que os recursos humanos não resolvem, que os tesouros da terra não resolvem, que só a graça de Jesus consegue alcançá-las e abençoá-las. As multidões que nos cercam
também precisam ter a sua necessidade suprida. Às vezes, a tua multidão começa com uma pessoa, 2 pessoas, 5 pessoas, mas olhe à tua volta, do mesmo jeito que Jesus olhou com misericórdia para a multidão. Se eu e você pudéssemos retornar daqui muito tempo para observar o legado que deixamos nessa terra, como a multidão que nos cerca hoje foi abençoada pelo nosso legado? Será que enxergaríamos uma colheita coerente com os propósitos de Deus para nós? Fomos chamados para sermos filhos e discípulos, e o que nós temos feito com isso? Você pode estar pensando aí, mas eu não sou nada. Como vou abençoar as multidões que me cercam? O que eu tenho para abençoar a multidão? Vou contar uma história real para vocês. Um professor de escola dominical, do século passado, conduziu um vendedor de sapatos a Cristo. Ele falou de Cristo para um vendedor de sapatos que ele conhecia. O nome do professor, provavelmente você nunca ouviu, chama Kimball. Já ouviram falar do Kimball? Não. O nome do vendedor de calçados que ele converteu, você provavelmente, se for um crente raiz, você já ouviu falar. É o Moody. Moody foi um dos maiores evangelistas do século passado. Ele fez um trabalho maravilhoso. Mas Moody tornou-se evangelista e exerceu grande influência na vida de um jovem pregador chamado Frederick. Frederick, durante as suas pregações, falou de Jesus a um jovem chamado Chapman. Chapman, durante seu ministério, planejou uma campanha evangelística. Nessa campanha evangelística, um jovem chamado Billy Graham entregou sua vida a Jesus. Já ouviram falar do Billy Graham? Billy Graham foi o maior evangelista que nós já tivemos, maior de todos. Centenas de milhares de pessoas pessoalmente aceitaram a Cristo nas suas pregações, quando ele pregava em grandes auditórios. Eu fico pensando será que o professor da Escola Dominical de Boston imaginava qual seria o resultado de sua conversa com o vendedor de calçados? Cada vez que você fala do amor de Jesus para alguém, pode estar iniciando um processo maravilhoso que alcançará milhares de pessoas com o passar do tempo. Se você estiver falando de Jesus para a tua vizinha, para o teu colega de trabalho, para alguém que está enfermo e precisa da tua oração, e você fala da salvação, isso faz diferença no mundo. O que fazemos aqui ecoa para a eternidade. Porque nós não somos daqui, nós somos de lá, do reino. Então nós temos que trabalhar no sentido de que esse reino realmente aconteça e se instale na vida de muitas e muitas pessoas. Penso que aquele vendedor de sapatos, ou aquele professor de escola dominical, ficariam maravilhados se pudessem viajar no tempo e vislumbrar os efeitos das sementes que lançaram. Mais uma lição. Jesus conhece as nossas necessidades e as nossas fraquezas. A pergunta que Jesus faz a Filipe, Jesus diz assim para Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? A continuação do versículo nos revela que Jesus já sabia exatamente tanto a resposta de Filipe, como o que fazer para que tudo aquilo acontecesse. Está lá em João 6, versos 5 e 6. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que fazer. Como é bom crer num Salvador que conhece nossas necessidades, nossas limitações, nossas aflições, nossos temores. Sabe perfeitamente que muitas vezes caminhamos pelo deserto, abatido pelos ventos fortes das nossas culpas, sofrendo e lamentando, famintos por sua palavra, por sua presença, que podem mudar os nossos rumos. Ele cuida de nós, Ele nos conhece. A gente não precisa ter máscara com Ele. Ele sabe exatamente das nossas limitações, das nossas culpas, das nossas fraquezas. Ele nos
conhece. Mais uma lição. É rápido agora, porque eu estou na 8ª, tem 10. Onde e não como? Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Filipe responde: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Os demais discípulos ainda argumentaram: devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? Atenção aqui. Jesus pergunta: onde compraremos pão? Ele não perguntou como. Ele perguntou onde. Jesus perguntava sobre a fonte da provisão. De onde vem o teu socorro? Qual é a fonte? É onde? Jesus estava chamando a atenção não para o milagre, mas para a fonte do milagre, para a fonte da bênção. Onde? Onde está firmada a tua fé? Não era o como. Às vezes nós ficamos correndo atrás do como. Nós temos essa mesma atitude muitas vezes. Queremos uma resposta de como, sem percebermos que o núcleo da providência e do milagre é a fonte dele. Quem é o autor da nossa fé? Aqui tem um tópico muito importante que precisamos entender. O nosso grande capital, o capital de quem é de Cristo, não é o dinheiro. O grande capital dos cristãos é a fé. O maior bem que uma igreja tem não são seus recursos, seu saldo, mas o maior bem que uma igreja tem é seu alicerce na fé. Eu sou cristã há muitos anos, e eu nunca vi uma igreja crescer em número e em desenvolvimento espiritual porque tem recursos. O capital da igreja é a fé. O capital do cristão é a fé. Penso que se Filipe pudesse, assim como Van Gogh, ver o que nós hoje estamos aprendendo sobre aquele dia, a resposta dele não seria a mesma. E nem sei se Filipe teria alguma resposta a dar. Penso que ele iria correndo atrás de conseguir cestos para recolher o que iria sobejar do milagre da multiplicação. Eu acho que ele não teria dúvida, não é isso? 9ª lição. Milagres acontecem quando os nossos recursos são insuficientes. Vamos falar do André agora. O André anuncia: tem um rapaz com 5 pães de cevada, significa que ele era pobre, quem comia pão de cevada naquela época não era com grande poder aquisitivo. Um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que isto é para tanta gente? Ele mesmo já fala, mas o que é isso para tanta gente? Ao mesmo tempo que André oferece uma saída para o problema, ele mesmo não acredita nela. A demanda era muito grande para que a oferta fosse suficiente. Para André, falta provisão disponível. Via de regra, os milagres ocorrem quando decretamos nossa falência, quando sabemos que nós nada podemos, nada temos e nada somos. Aí é que Deus opera. Eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, sou limitado, meus recursos são insuficientes. Quando temos clareza que estamos perdidos e que não temos saída, é que os recursos inesgotáveis da graça de Deus são derramados. Amém? Amém. 10ª e última lição. Deus usa elementos comuns para realizar milagres extraordinários. Aqui está um rapaz, André fala. Aqui está nem o nome, a gente não sabe nem o nome dele. Aqui está um rapaz. No texto lido, nós encontramos o menino sendo levado até Jesus para que este receba de suas mãos 5 pães de cevada e 2 peixinhos, de acordo com João 6,9. Como se vê na continuação do relato, Jesus aceita os pães e os peixes das mãos do menino, dá graça por eles e os distribui para que todos possam se alimentar. E todos são alimentados e saciados com o devido registro de abundância. Um grande milagre.
Ao trazer o menino até Jesus, André certamente não imaginava que desse encontro pudesse nascer algo que fosse tão grandioso que fosse alimentar toda a multidão. A apresentação do menino foi circunstancial. Até parece ter uma nota irônica, vocês não acham? Porque parece, mas como que você vai alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes? Ele mesmo já falou, não dá, não tem sentido. Aliás, a apresentação de algo tão diminuto diante de uma necessidade tão grande poderia ser entendida como um argumento a mais para Jesus despedir a multidão. E ponto final. Não, de Jesus, estamos no ponto inicial. Para Jesus é o ponto inicial. As pessoas irão para casa, sim, mas antes eu vou alimentá-las. Quando o menino se deu conta, Jesus já estava levantando o lanche aos céus, numa oração de agradecimento, e deu aos discípulos para que repartisse e alimentasse a multidão. É bem interessante que o milagre acontece na hora da partilha, né? Na hora de distribuir com os outros, o grande milagre acontece. Então, todos comeram esses pães e peixinhos que pareciam não acabar nunca. Todos comeram. Todos, quer dizer, homens, mulheres e crianças, eram muitos. Aquele menino não tinha ideia do que Jesus faria com o pouco que ele tinha nas mãos. O pouco que temos nas mãos de Jesus se transforma em muito. O menino não sabia, ao acordar naquele dia, que ao levar consigo o seu lanche, uma atitude provavelmente rotineira e natural naquela época, ele ia ficar fora de casa, tudo isso, que esse ato entraria para a história da humanidade como coparticipante de um dos maiores milagres já registrados. Ele poderia ter sido mais um na multidão, mas foi distinguido de forma maravilhosa, porque colocou o pouco que trazia nas mãos daquele que tudo pode. Você pode estar pensando, eu tenho pouco, eu tenho quase nada, mas coloca na mão daquele que tudo pode, porque ele com certeza vai fazer multiplicar o talento que você tem, a maneira que você tem de servi-lo, ele vai aumentar a tua fé. Esse é o grande segredo. Quando a gente se coloca diante dele, ele aumenta a nossa fé. Penso que se aquele menino pudesse vislumbrar, assim como Van Gogh, no vídeo, o quanto o evento em que ele participou de forma efetiva tem impactado vidas por todos esses séculos e nos abençoa até hoje, penso que a sua surpresa seria igual a de Van Gogh no vídeo que assistimos. Eu acho que a emoção dele seria igual a de Van Gogh no vídeo que nós assistimos. A pergunta que deveríamos responder é: o que podemos colocar hoje nas mãos do nosso Senhor para que possamos deixar um legado que faça diferença para as multidões que nos cercam? O que você pode, o que você tem que dá para colocar nas mãos do teu Senhor para que Ele faça do teu legado um legado que faça diferença para o seu reino? Vou concluir com algumas coisas que eu quero só reforçar. O deserto é o lugar do Senhor realizar grandes milagres. O deserto não oferece nada, mas Jesus é tudo. Devemos desejar mais do que a bênção, o abençoador. Mais do que o pão de graça, o pão da graça. Que nosso relacionamento com Deus não seja baseado naquilo que Ele pode nos dar, mas naquilo que Ele é. Jesus não quer que saiamos de perto dEle. Ele não abre mão de nós. Comece com o pouco que você tem. Jesus é especialista em multiplicar. Comece com o pouco conhecimento que você tem, com o pouco de talento que você tem, com o que for pouco para você. Começa com isso. Jesus é especialista em multiplicar. Estar nas mãos de Deus é sempre melhor do que estar nas nossas mãos. Enquanto 5 pães e 2 peixes estavam nas mãos humanas, nada aconteceu. Mas nas mãos de Jesus, o grande milagre veio. Jesus é o pão diário que alimenta a nossa alma. Conserve os resultados dos milagres que o Senhor realizou em sua vida.
Naquela ocasião, nada foi desperdiçado. Conserve as bênçãos que Deus lhe tem dado. Naquele lugar, tudo que sobejou foi recolhido, porque precisava ser cuidado. Não era uma coisa para ser jogada, nem para ser desprezada, nem para ser mal cuidada. As bênçãos que Deus tem dado para você, seu casamento, sua família, seu trabalho, seu ministério, conserve, porque Deus quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. Amém? Amém? Vamos ficar em pé para uma oração? Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, porque a tua palavra é poderosa. Quantos ensinamentos mais nós teríamos nesse texto? Porque tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, ela penetra nas nossas almas. E por isso eu te louvo, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que cada um que esteve aqui nesta noite, que saia de alguma forma, sabendo que o seu legado pode estar sendo construído a partir desta noite. Cuida, ó Deus, que nós tenhamos frutos permanentes, que a nossa vida seja uma vida de acordo com os teus propósitos. Não permita que nenhum que está aqui se perca. Pelo contrário, que todos nós tenhamos, ó Deus, a certeza e a segurança da sua salvação e da nossa justificação pela fé, e de que nós fomos chamados para sermos discípulos. E o ID do Senhor está nos chamando a cada momento. Cuida dessa igreja, cuida das pessoas que estão aqui, cuida das famílias que estão aqui representadas, Senhor. E que nós possamos, Senhor, cada dia servir mais e melhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.